Então, senhores, estamos iniciando as gravações do 9º episódio do podcast O Antípoda. E aí, boa noite, meus camaradas. Boa noite, pessoal. Bom dia e boa tarde. Uma presença aí do Sato Entusiasta, né, José Brito, e o destruidor do politicamente correto, o Wellington Guedes. Chegando a nossa 9ª gravação. E aí, senhores, fiquei sabendo que vocês andaram visitando aí uma comunidade rural na cidade de Jardim de Seridó. Procede? Quais são as informações? Com a palavra André. Sim, estivemos no sítio Tanques, sítio aqui perto de Jardim de Seridó, fica a alguns quilômetros aqui, pela BR-427, se você chega lá rapidamente. É um sítio que guarda algumas figuras rupestres, né? Que há também as controvérsias porque dizem que foram os fenícios que gravaram aquelas figuras lá, sabe? Os fenícios estiveram aqui na região e deixaram sua marca, né? Porque eles andaram encontrando, os antropólogos, os historiadores, encontraram umas figuras que parecem com as letras fenícias, né? Do alfabeto fenício. Tem dessas figuras aqui em Jardim, tem Pedra Lavrada, que é uma cidade aqui perto, só que do estado da Paraíba. E essas figuras não parecem com as indígenas, né? As indígenas são mais animais, são pessoas praticando algum tipo de cultura, né? E essas que tem no sítio Tanques é diferente, sabe? André, acho que isso aí renderia um bom episódio, hein? Caramba, eu tenho que levar Novo lá, cara. Vai ficar massa. Novo é o nosso entrevistado, né? Que falou acerca do surgimento do Covid-19, né? Isso. Então eu vou entrar em contato com ele, levar ele lá para trazer mais um embasamento, né? A respeito disso. Porque ele é formado em história, né? Legal. Interessante. Rapaz, é incrível. Ontem eu fiquei a noite inteira pensando nisso, sabe? Você ter contato com uma coisa que foi fabricada, entre aspas, né? Há dezenas de anos, há centenas de anos, né? Eu diria, acho que talvez até milhares de anos, né, André? Acho que sim. Milênios, no caso. Milênios podem ser. Sim, a diferença de lá é que as inscrições lá que são tipo letras, são tipo um tipo de alfabeto, não diferente das Exatamente. gravuras em indígenas que são desenhos, animais, como o André já citou. Lá as gravuras nas pedras são tipo letras, um tipo de alfabeto, no caso. Símbolos, no caso. São símbolos. É isso a diferença das gravuras. Né? O Francisco de Assis havia me falado que, além dessas figuras lá que a gente visitou, existiam lá também, no sítio Tanques, uma reserva maior ainda. Porque, assim, essas figuras, elas ficam numa barragem, sabe? Então, tinham blocos de pedras rochosas e aproveitaram e construíram uma barragem, né? Aí, eu cheguei até a pensar que até pode existir outras, sabe? Que ficaram inundadas, né? Com a construção da barragem. Só que Novo havia me falado que, além dessas, da barragem, existiam outras figuras lá no sítio Tanques, em outra pedra lá, e a reserva ainda era maior do que essa, sabe? As gravações, as gravuras. Só que, olha o que aconteceu. Quebraram a pedra para fazer pedra para calçamento. Você acredita? Lamentável. Aí beleza. Aí Novo me falou isso e eu saí com o Jussier, a gente não sabia. Eu sabia, eu conhecia as imagens, mais ou menos, porque eu vi fotos na internet, mas eu não sabia onde ficava realmente, sabe? A gente saiu, entramos já ainda, só que tinha muitas casas, a gente saiu procurando a barragem. A gente dá de cara com o quê? Com a pedra que está sendo ainda lapidada. Ainda estão tirando as pedras de lá Explorada, exatamente. Você acredita
que a gente deu de cara lá com essa... Aí tinha um cara lá trabalhando no domingo, aí eu entrei em contato com ele, eu disse, rapaz, eu tô atrás aqui de umas figuras rupestres. Ele falou, rapaz, é naquele... Aí falou o local, né? Aí eu disse, me diga uma coisa, me falaram que aqui onde vocês estão explorando esses paralelepípedos, existiam figuras também. Ele falou, existia, mas é muito antigo. Ou seja, a informação é verdade, é verídica, sabe? Sim, um adendo aqui que eu gostaria de fazer, sobre a civilização fenícia. Eles viviam no norte da Palestina, entre o mar Mediterrâneo e o território que hoje corresponde ao Líbano, Síria e Israel. Os fenícios são conhecidos também como o povo do mar. Eles viviam nessas regiões do Mediterrâneo, no caso. Era isso o adendo para quem não sabe quem eram os fenícios. Pois é, a gente tem que levar novo lá, né? Isso. Sim, o pessoal aí que gosta de nos ouvir nas plataformas de áudio, brevemente estaremos retornando também às plataformas de áudio. Não iremos abandonar vocês. Creio que esse episódio já será postado lá. Wellington, o que é que você tem lido? Rapaz, eu estou concluindo o Diário de Anne Frank. Ah, muito bom, né, cara? Incrível, né? Sensacional esse livro. O livro começou a ser escrito acho que em 1942, em meio à Segunda Guerra Mundial, né? E conta a história trágica de duas famílias, mais um dentista que passaram de 1942 até 1945, até o final da guerra, pouco antes. Eu não sei, ainda não cheguei não terminei, não concluí a leitura, então não sei o desfecho. Mas até o momento eles estão escondidos, né, em um prédio lá antigo que sediava a empresa do pai da Anne. E a Anne, na época, acho que tinha 13 anos quando ela foi para o que ela chama de esconderijo secreto. E Ficava na fábrica do pai, né? perfeitamente, a empresa do pai dela. É um livro assim interessantíssimo. Acho que você já leu esse livro, né? Sim, já há tempos. Tem até uma reportagem aí, não sei se você teve acesso, foi feito com uma amiga dela que mora no Brasil. Rapaz, que fato curioso, eu não sabia disso. A Nanete, pode pesquisar que você vai achar. Nanete. Aí elas estudaram juntos, sabe? Aí, quando elas foram para os campos de concentração, quando levaram elas se separaram e elas, pouco depois, elas se viram, sabe? Só que quando a Nanete viu ela, aí ela já estava quase morrendo, né? Ela falou, pesando 30 e poucos quilos. A última vez que ela viu a Anne Frank, aí ela já estava coberta com um pano lá, sabe? Caramba. Aí ela disse que após isso não viu mais ela. Moribunda. Isso. Aí ela veio para o Brasil logo após o final da guerra. Ela foi salva pelo um policial, acho que do exército inglês, a Nanette, sabe? É um livro interessante. Minha filha também está lendo. Histórico, né? Minha filha também está lendo, Amanda. Eu já consegui absorver algumas impressões assim interessantes do livro, além do fato histórico. Também no tocante assim, a gente vê que ela é uma adolescente típica, né? Muito embora nada a ver com os adolescentes de hoje, né? A rotina dela, mesmo enclausurada, é incrível a rotina de estudos, né? Entre estudando arte, ouvindo música clássica, estudando idiomas, incrível. Ela também está interessada por mitologia grega, ou seja, como pode, né? Isso despertou a minha atenção. Como pode você estar em meio a uma guerra, né? Ouvindo e vendo bombardeios diários, e mesmo assim você focar tanto, se dedicar tanto aos estudos, né? A ciência como um todo. Incrível, isso despertou demais minha atenção. E como era diferente o estudo de O conteúdo era muito denso, né? envolvia línguas, né? Exato, mais de um também. idioma. Mais de um idioma. O livro se passa, né? Acho que na Holanda, né? Amsterdã. Na Holanda, isso. Passa em Amsterdã. E o país está dominado pelas tropas alemãs. E você, André, tá lendo o quê? Rapaz, eu concluí um livro de um venezuelano, né? Que é o Continente da Esperança. Ele fala da ascensão ao poder de Hugo Chávez, sabe?
que ele já previa que a Venezuela ia entrar nesse colapso, sabe? Porque ele via o que a mídia no Brasil não viu. Quando eu falo em mídia, a mídia dita tradicional, né? Que não abordaram o problema do Fórum de São Paulo, né? Então esse cara aí, Alejandro Pena Esclusa, sabe? Ele é um engenheiro mecânico e intelectual, ao mesmo tempo intelectual. Foi dono de empresa e gostava de pesquisar a respeito da política, né? E viu que estava sendo criado esse Fórum de São Paulo com o intuito de disseminar a esquerda no continente americano, né? Principalmente no continente, na América Latina, né? Que eles praticamente dominaram a América Latina, né? Todos aqueles líderes do Foro de São Paulo, eles conseguiram, a maioria, parece que apenas uns 2 não conseguiram ser presidente em seus países, mas a maioria conseguiu, né? E acabaram implantando esse socialismo que eles chamam até de castrismo, né? Tem um pouco do Fidel, né? Digamos que ele viu que isso ia acontecer na Venezuela, sabe? É um livro muito interessante. Isso foi escrito em 2006. Jussier, lendo alguma coisa? Faz um livro que, antes das gravações, estava comentando aqui com o André, ele ao ver eu com a toalha no pescoço, eu até lembrei desse bordão do livro. É o Guia do Mochileiro das Galáxias. É um clássico de ficção científica, com boas doses de humor também. Tem até um filme também já inspirado no livro. Ele é essencial para quem gosta de ficção científica e gosta de coisas de humor, entendeu? É o livro que eu indico para todos os ouvintes do podcast. E até para vocês. Eu andei lendo até a metade, que é bem grande o livro. Eu gostei bastante. Pretendo ler o Escrito em restante do livro. 1979, o autor Douglas Adams. Isso, correto. Bem divertido o livro. É uma leitura para quem quer viajar na ficção científica e no humor também. Por falar em ficção científica, né? Acho que nós estamos devendo aí aprimorar a personagem que é citado até por Novo, né? Rômulo Argentieri, né, André? Sim, vamos fazer. Já pesquisei bastante sobre ele. Rômulo Argentieri, cientista Um, incrível. um grande cientista, astrônomo brasileiro, né? Esquecido pelo país inteiro, né? Esquecido. Morreu no esquecimento em No Carnaúba dos anonimato, no Jantas. ostracismo, né? Não vamos falar Sim. muito não, porque isso aí vai render um bom episódio, viu? Mas para quem não conhece, É. Rômulo Argentieri nasceu em São Paulo, acho que em Amaro, se eu não estou enganado, o nome da cidade de nascimento dele. Amparo. Amparo, né? E morreu em Carnaúba dos Dantas, na região Seridó do Rio Grande do Norte. Grande cientista. Senhores, e trazendo aí a conversa para o chão, digamos assim, Ministério da Economia Parece que esfacelando-se. as previsões, hein? Serão. É, nós comentamos aqui no podcast, né, alguns episódios atrás, né, sobre uma possível derrocada, digamos assim, do Paulo Guedes. Duas figuras importantes saíram aí do governo, com destaque para o secretário da desestatização, né, da tão famigerada privatização, tão aclamada por uns e odiada por outros. Eu acho que nessa história quem tem, assim, aquele que Bolsonaro sempre fala, eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte, que tem que ter sempre aquele contrassenso ali, né? Ele sempre que o indagam a respeito disso, ele diz, não, tem que ter 99,99% quem manda é o Paulo Guedes, porém tem que ter o 0,1% e quem manda sou eu, porra. Porque não pode ser tão escancarado, né? Algumas medidas devem ser tomadas com um pouco mais de cautela. Aí eu achei engraçado que no dia que o Salim Matar ele pediu para sair do governo, de manhã cedo eu vi uma postagem dele, não recordo nem o que foi aqui agora. Eu botei um print, tirei um print e coloquei no nosso grupo, né? E comentei no dia a falta de postura dele, assim como enquanto membro do governo. Não deu outra, coincidência ou não, quando foi à tarde o cara caiu, né? O cara pediu para Foi. sair, não sabe, ou seja, eu achei muito curioso isso. E ainda mencionando o que nós já comentamos anteriormente, o papel, quem tem se destacado
cada vez mais e tem ganhado um palanque é o ministro Rogério Marinho, né? Toda fala do presidente Bolsonaro não tem perigo de a cada 2, 3 minutos ele não citar Rogério Marinho como motivo de alguma coisa positiva. O ministro aparentemente tem trabalhado muito, né? Entregando obras aí por todo o Brasil e tem adotado uma postura que Bolsonaro cobrou naquela reunião ministerial, na fatídica reunião ministerial que veio à imprensa, né, da saída do Moro, que Bolsonaro cobra que os ministros o defendam, né, perante a imprensa, tendo em vista que ele é o técnico, né, ou seja, se ele caísse, todos cairiam. E eu achei bem curioso isso. Daquela reunião para cá, o ministro Rogério Marinho só tem ganhado visibilidade e tem ganhado ainda mais a confiança do presidente Bolsonaro. A gente vinha dizendo, né, que até quando o Paulo Guedes iria aguentar, né? Porque eu acho que assim, o que ele queria realmente ainda não conseguiu fazer, né? As propostas que ele tinha em mente de fazer no governo, que era privatizações, né? Eu não defendo, eu não sou um cara que defendo o Estado da forma que ele está hoje, né? Longe de mim. Como também não sou daqueles caras minimalistas que acreditam no Estado mínimo, totalmente, digamos assim, isento e longe do cotidiano, principalmente desse esse emaranhado burocrático que nós temos hoje no país. Porém, cara, a coisa pública, da forma que ela é feita no Brasil, né, desde que o Brasil foi fundado, para você chegar e dizer assim que dentro de 4 anos você vai conseguir consertar tudo, na minha ótica, é muito complicado. Eu recordo bem que ainda na época da eleição eu até brincava dizendo o seguinte, que seria muita coragem do presidente Bolsonaro privatizar os Correios, tendo em vista que ali tem quase 200 mil funcionários, até mais. 130 mil funcionários, salvo engano. 130, para ser mais exato. 130 mil. Se você colocar aí, você pegar a família desses funcionários, então, de forma direta e indireta, você vai ter aí, colocando 3, 4 pessoas por família, você vai ter 500 mil de pessoas. Então, você vai envolver a vida de 500 mil de pessoas, entendeu? E na minha ótica, isso tem que ser pensado. Não é que o emprego o governo tenha que criar empresas para servir de cabide de emprego para as pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Até porque as pessoas que criticam veementemente os Correios não param para pensar que os Correios desempenham o seu papel, têm a sua importância. Vou dar um exemplo. Quem vai entregar uma correspondência que não tenha valor agregado em São Gabriel da Cachoeira, lá no estado do Amazonas? Né? Lá na cabeça do cachorro, a fronteira com a Colômbia. Gente, é complicado, né? Então, reduzir o Estado é uma coisa, agora querer banir praticamente o poder do Estado, eu acho que é mais difícil. Eu penso dessa forma, Eu sabe? concordo. Eu acho que se uma empresa assumir esse serviço de postagem, de entrega, dificilmente ela vai abranger todos os lugares do Brasil que hoje os Correios abrangem, né? Exatamente, exatamente. Porque assim, eu não digo, porque nós sabemos que o problema do serviço público, um deles está na questão da estabilidade, né, cara? Isso é complicado. Nós sabemos que em todos os segmentos, na exclusividade dos Correios, existem funcionários ganhando altos salários, existem funcionários que não trabalham nem o suficiente, assim, não trabalham o mínimo, né? Não desempenham a sua atividade de forma a pagar sequer o salário que é desembolsado pelo governo para honrar. Mas isso não é exclusividade dos Correios, isso está presente em todo o serviço público brasileiro. Então, nós não podemos querer generalizar que todo funcionário público é vagabundo, etc. E tal. Eu acho que tem que haver uma dosagem nisso aí. Tem que enxugar, a empresa, inclusive, acho que, salvo engano, ano passado até deu lucro. Sim, lembra aquilo que a gente até brincou uma vez falando, que os maiores críticos dos Correios eram as pessoas mais ansiosas para receber as suas encomendas. Lembra disso? Lembro-me bem, Os maiores lembro-me bem. críticos nas redes sociais, os maiores críticos nas redes sociais dos Correios são as pessoas mais ansiosas por receber as suas encomendas. É isso. Olha, eu estou pesquisando aqui, eu cheguei a números aqui, o que a estrutura dos Correios hoje são mais
de 100 mil funcionários. É muita gente, cara. Então, assim, creio que talvez dê para enxugar bastante isso aí, né? E, e parece que vai ter greve agora. Estão planejando fazer uma greve brevemente agora nos Correios. Cara, esse é o problema, entendeu? Esse aí é o problema, entendeu? O tal do sindicalismo dentro das empresas públicas. Isso é terrível, viu? O Wellington já usou outro serviço que não fosse dos Correios para receber suas encomendas? Que outras você já usou, Wellington, para receber encomendas que não fosse dos Correios? Você poderia citar e que teve um serviço bom ou ruim? Cita aí algum aí que você já usou. Cara, eu já usei bastante, logicamente, os Correios, né? E, assim, tenho poucas reclamações a fazer. Pelo menos isso é uma experiência pessoal minha. A experiência não foi não foi das mais desagradáveis. Eu lembro uma das últimas vezes que eu tive uma dor de cabeça tremenda com um produto que não foi entregue pelos Correios, foi com a. Rapaz, eu não queria ser injusto aqui e falar o nome da empresa de forma equivocada. Eu acho Aham, que foi com a Azul Cargo. Foi com a Azul Cargo. Cara, que dor de cabeça entendi. terrível, bicho. Foi com a Azul Cargo. E interessante, era para ser o contrário, né, cara? Era para ser, porra, Azul, Aham, serviço de entrega aéreo, né? E realmente foi uma dor de cabeça gigantesca. privado. Inclusive foi até com esse computador que eu tô que nós estamos usando hoje aqui para fazer a gravação. Foi para receber esse computador. Eu comprei um computador Aham. bem interessante, com configurações bacanas, e eu vou até dizer que o meu nível de ansiedade em receber ele estava alto. Então pode ser até ter sido isso, viu, Jussi? Mas, porra, muito de sabor Olha eu aí, tive, cara. olha aí. Muito, muito de sabor eu tive, viu? Caramba. Uhum. É interessante, algo para se analisar, se foi realmente o seu índice alto de ansiedade, no caso. Exato. Esse problema foi a empresa Azul Cargo. Outra grande empresa, né, nessa área atualmente é a Jadlog, só que eu nunca usei serviço deles não, mas eles são bem grandes pelo Brasil nesse segmento de entregas de encomendas, a Jadlog. Aí eu também não posso falar sobre nada dos serviços deles não, mas é uma das maiores atualmente também. Eu diria hoje que eu diria hoje que aquele tão falado monopólio das entregas já foi quebrado no Brasil. Pelo menos no tocante a Aham, produto, né? O que ainda tem um monopólio é no tocante isso. que a cartas, né? Cartas. E nós sabemos que Uhum, isso. digamos assim, o envio de cartas diminuiu bastante, né, com a tecnologia. Então, realmente há que se pensar, né, em refundar os Correios. Não só os Correios, como outras empresas públicas. Refundar, né, Uhum, mudar essa estrutura que hoje existe, né, isso, diversificar a coisa, uhum, enxugar. O que não significa dizer, na minha ótica, acabar, entendeu? E ainda mais de uma forma instantânea, assim, apertando o delete e aí depois o enter. Funciona assim, porra. Quem pensa isso, eu lembro muito bem, Paulo Guedes dizia, logo que assumiu o governo, dizendo a quantidade de recursos que o governo federal iria arrecadar, vendendo imóveis que não estavam em uso da União. Cara, cadê até agora? Não saiu de números, cara, porque são monstrengos, muitos desses imóveis estão localizados em áreas tombadas pelo patrimônio histórico, ou seja, viraram áreas obsoletas, com a presença de criminalidade, com a presença de prostituição, consumo de drogas e etc e tal. Ou seja, não é fácil. A coisa pública, o monstro público que existe hoje, que foi fruto de 500 anos de formação, ele não se desfaz de uma hora para outra. Não tem como, não existe mágica, É entendeu? verdade. Você disse aí, Wellington, que hoje os Correios têm mais de 100 mil funcionários, né? E olha que Exato. faz quase 10 anos, né, que não há concurso para o Correio. Acho que o último concurso foi em 2011, né? Ou seja, deve haver um déficit de funcionário também, né? Você vê uma boa estratégia quebrar o monopólio dos Correios? Não vender a empresa, mas quebrar o monopólio seria uma boa ou seria ruim? André, eu digo a você que eu não sei nem até que ponto isso seria atrativo. Quem hoje tem interesse em levar carta, cara?
Tá me entendendo? Nós acabamos de falar aqui da quantidade de empresas que entregam produtos, ou seja, o Correios não detém um monopólio sobre produtos, sobre encomendas, etc. e tal. Salvo engano, eu precisaria ler direitinho, mas é sobre correspondência, né? O monopólio deles é correspondência. E nem todo tipo de correspondência. Eu lembro bem que eu trabalhei numa empresa privada aí e constantemente, quase que semanalmente, nós enviávamos documentos para São Paulo, de Natal. Para São Paulo, para Santos. E muitas das vezes, quando nós estávamos querendo agilidade, era Sedex 10, via Correios, ou então usando o serviço das companhias aéreas. A própria Azul, a própria GoLog, entendeu? Eles também fazem esse tipo de serviço. Quando falam até nessa história de monopólio das correspondências, eu fico perguntando onde é que existe isso. Porque eu, particularmente, já enviei várias vezes documentação, juro a vocês, contratos e etc e tal, através dessas companhias aéreas, entendeu? Então não existe mais, né, o monopólio. Eu acho que ele pode existir teoricamente, mas na prática, cara, não existe mais não. Eu acho que tem que ser revisto, o que nós falamos, é o enxugamento, cara, é a maximização da mão de obra, do potencial da mão de obra, dos funcionários, etc. E tal. É cortar as rebarbas, e isso não só para os Correios, como para todo o funcionalismo público como um todo. Mudando um pouco de assunto aí, né, desses assuntos pesados do dia a dia e voltando para a parte mais intelectual da coisa, nós começamos o programa até por esse alinhamento, por esse norte e terminamos derrotando para a política do dia a dia. Eu queria indicar aos senhores um podcast que eu conheci ouvindo. São dois podcasts, na verdade, que eu quero indicar. Um deles é o do Brasil Sem Medo do jornal Brasil Sem Medo, BSM, é um portal do Olavo Carvalho, do Silvio Grimaldo, do Bernardo Kilch, mais algumas pessoas, Paulo Briguet, e lá eles têm um podcast que eu acho que é Estante BSM, se eu não estou enganado, onde eles fazem os episódios lá muito bacanas, abordando sempre a leitura de alguns livros. E ouvindo esse podcast, eu conheci Oliver Talk, que é de um cara também fantástico, dois caras na verdade, que apresentam esse podcast e também muito voltado à parte intelectual. Não que eles não comentem lá política, eles já vi alguns episódios dele até que eles comentam sobre política. Eu até nem ouvi, até pulei. Estou tão cansado de ouvir essas baboseiras. Então, são duas pegadas boas aí que eu recomendo aos nossos ouvintes. Podcast do Oliver Talk e o podcast do Estante BSM. Eu posso indicar dois também. Posso indicar dois que eu sempre escuto. Dois podcasts. Pode sim. No caso, o primeiro que eu indico, como eu sou da área tecnológica, e até para empresários e microempreendedores que pretendem executar algo na área tecnológica também. Abre a cabeça para ideias, é o podcast The Shift. É um podcast das jornalistas Cristina De Luca e Silvia Bassi. Elas comandam a conversa descontraída sobre disrupção e transformação digital. É bem legal. Todo episódio elas trazem um convidado diferente de uma determinada empresa da área tecnológica. É bem legal o podcast delas. E o segundo que eu indico é o podcast, não é muito levado a sério esse tipo de estudo, é um podcast sobre ufologia. Vamos falar sobre ufologia do cara chamado Guto. Tá sendo bem interessante porque ele sempre traz pessoas pesquisadores da área. Esses dois por enquanto. Brevemente eu indicarei mais, que sejam de outros assuntos no caso. É isso. Continuem. Rapaz, o meu podcast favorito é o Guten Morgen, né? Do Flávio Morgenstern e Carlos Freitas. É o Senso em Comum, Contra a Corrente. Muito bom. Muito bom. Eles abrangem política, cultura, né? Cara, são conhecedores de vários autores do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Eles falam lá sobre livros, sobre política.
É muito bom. Guten Morgen. Eu adoro, eu acompanho também esse podcast. Inclusive, acho que um ou os dois participantes do Oliver Talk, eles também contribuem no portal Senso em Comum, que é também ligado ao Flávio Morgenstern, né? Do Guten Morgen. É fantástico, também recomendo isso aí, viu? Muito bom mesmo. Abre a nossa mente. Um muito bom, cara, que, porra, eles gravaram pouquíssimos episódios, acho que 5, 6 episódios, sei lá, menos que 10, tenho certeza. Era o do Bernardo Kilster com o Silvio Grimaldo, porra. Como era o nome do podcast? Era Admirável Cast Novo. Admirável Cast Novo. Fantástico, cara. Até o nome já é uma tirada incrível, mas infelizmente acho que eles começaram a engajar aí no BSM e terminaram que deixaram em segundo plano o podcast. Mas, porra, era muito bom o podcast deles. Ele está envolvido agora num filme, né, o Bernardo? Exato, já faz algum tempo aí que ele tá engajado nisso aí, na produção de um filme. E as aulas com o professor Olavo de Carvalho? Outra fonte riquíssima, né, de informações, né, senhores? Eu acho que todas essas nossas indicações são preteridas diante da grandiosidade do curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Para quem não conhece, é só digitar aí no Google COF Olavo de Carvalho, vai ser direcionado lá ao seminário online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. São aulas, são gravadas desde 2009, né? Começou em 2009 com aulas aos sábados, né? Sempre ao vivo, algumas vezes gravadas e às vezes não tem aula, como é o caso desse sábado. Agora não teve aula do COF. O professor está doente, o professor Olavo, mas todas as aulas ficam hospedadas no site e a pessoa que é assinante tem acesso a todos os vídeos gravados, bem como a maior parte das aulas transcritas, que é para aqueles que, além de gostar de. E também tem o áudio, ou seja, então você vai ter o áudio das aulas, você pode fazer o download, você tem as videoaulas e você ainda tem a transcrição das aulas, né? E é um curso muito denso que abre a mente de qualquer ser humano e muda a vida de qualquer pessoa. Eu tô vendo aqui que sua estante contém o livro de Olavo, né? Pelo menos um, Exato. né? O Idiota. Exato. O livro mais famoso dele, que na verdade não é um livro, né? É uma coleção de artigos, né? Artigos que ele publicou aí nos jornais aí, né? Outrora. Exato. Tem ele, eu tenho ele, aí tem o Jardim das Aflições, tem mais alguns por aqui que estão espalhados, que eu preciso organizar. Esse estante aqui, eu montei ela recentemente, então ainda está meio desorganizado, não está catalogado da forma que eu quero. Mas. E eu tô vendo ele aí atrás de você, né? O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, tá aí atrás de você. Cara, esse livro é fantástico, né, cara? Esse livro aí tem que ser cabeceira de todo cara que se interessa em entender um pouco o Brasil como ele é, né? É verdade. Eu uso como guia, por exemplo. Tem algum assunto que, porra, eu tô ali refletindo sobre ele, eu vou lá, abro, o assunto tá lá, cara. É um negócio incrível. Não, isso um fato positivo do livro, né? A forma como eles organizaram, né? Exato. Então, senhores, depois de termos aqui devaneado sobre diversos assuntos, desde política, né, até indicação de livro, creio que chegou o momento de encerrarmos o nosso 9º episódio do podcast O Antípoda. Queria agradecer aí a audiência de todos. É sempre um prazer aqui poder conversar com os senhores. É isso aí. Sejam sempre bem-vindos aos ouvintes. Então foi uma satisfação estar com vocês novamente. Eu quero só agradecer ao grande espectador desse programa, o Guga, né? Que essa semana me lembrou uma frase de Juca Chaves. A imprensa é muito séria. Se você parar, eles publicam até a verdade. Boa. Só lembrando que esse podcast já nasceu unilateral e nunca foi isento. E até a próxima. Boa noite, bom dia e boa tarde. Que Papai do Céu nos abençoe hoje e sempre. Digam amém. Amém.